antes de passarmos ao nosso estudo do Evangelho, é importante que a gente conceitue paciência. O que o dicionário diz para a gente sobre a paciência? Que a paciência é a qualidade de quem sabe controlar-se e esperar, aceitando as coisas, os acontecimentos e as pessoas sem se perturbar. Que bonito esse conceito que o dicionário nos dá, mostrando que a paciência é uma virtude de autocontrole. É uma virtude que passa pelo controle das nossas emoções e do entendimento de que as pessoas são como são, de que a vida acontece, os acontecimentos ocorrem e que nós não temos o poder sobre eles. Não é assim? Porque, veja, qualidade de quem sabe controlar-se e esperar, aceitando as coisas, os acontecimentos e as pessoas sem se perturbar. É importante a gente refletir sobre isso. Por quê? As coisas, os acontecimentos da vida, da sociedade, as pessoas são o que são. E algumas vezes só nos cabe esperar, ter paciência e aceitar. Por quê? As pessoas não têm obrigação de atender às nossas expectativas. As pessoas não têm essa obrigação de atender às minhas expectativas e de serem o que eu gostaria que elas fossem. Então, eu tenho que ter a paciência para aceitar. Eu preciso compreender que o outro não é um objeto da minha satisfação, das minhas vontades. Não é. Por mais que eu me empenhe, eu não tenho esse poder de modificar o outro. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos e, consequentemente, nós somos responsáveis por aquilo que estamos causando, aquilo que estamos motivando no coração do nosso próximo. É bem certo que nós temos a oportunidade do perdão. Que vamos lá, pedimos perdão, que nos desculpamos, isso é um ato de responsabilização. Mas nós não podemos esquecer e ignorar que aquilo deixa marcas no coração das pessoas. Que nós reagimos aos acontecimentos da vida de formas totalmente diversas. Que uma ofensa que eu dirijo a Elna, por exemplo, pode não ter significado nenhum para mim. Mas só ela sabe o que aquilo causou no coração dela. Só ela sabe a repercussão que aquilo provocou, o quanto aquilo doeu. Então, nos momentos de perturbação, nos momentos de aflições, nos problemas que nós temos na vida cotidiana, a gente precisa exercitar a paciência. Porque no momento desses, nós falamos e cometemos atos que às vezes nos arrependemos para o resto da vida. Não é assim? Nos momentos de aflições, de estresse, é quando a gente comete os atos que a gente se arrepende para o resto da vida. É quando a gente fala, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria falado isso e isso e isso para o fulano. Quantas vezes a gente não comete esses atos? E é exatamente por isso que a gente precisa contar até 10, até 1000. Quantas vezes forem necessárias para que a gente domine essa vontade, que a gente domine esses sentimentos ruins em relação ao próximo. Porque eu sei que é difícil num momento de estresse, num momento de conflito. Os ânimos estão alterados, a gente se sente magoado e aí, consequentemente, quer magoar o outro. Mas pense no futuro. Pense nas consequências que aquele ato lhe trará. Pense se vale a pena você magoar o outro, você cometer um ato de desamor.
Mas algumas pessoas podem dizer, mas o outro também me machucou. O outro também me ofendeu. Exatamente, foi o outro. Quem errou foi ele. Por que você vai errar também? O erro do outro não deve ser uma justificativa para o nosso erro. Não é porque o outro me ofendeu, porque ele me traiu, porque ele me expôs, que eu vou fazer a mesma coisa. Não é. E isso jamais deve ser uma justificativa para as nossas atitudes. Então, pensamos assim. Foi o outro que errou? Exatamente, foi o outro. Não façam o mesmo, portanto, Não provoquem a alguém a dor que essa pessoa lhe provocou. Então, à medida que a gente vai exercitando esse autocontrole, nós vamos ficando mais sábios, mais pacientes perante as dificuldades da vida. Nós vamos aprender a lidar melhor com as situações, vamos aprender a lidar melhor com as pessoas, sem nos perturbar, sem perder o nosso autocontrole. Então, vejam, a paciência é um exercício cotidiano, é um exercício que a gente faz nas diversas situações que nos aparecem. A dor não é uma criação divina. Não é um castigo de Deus. Eu estou sofrendo porque Deus está me castigando pelos meus atos equivocados. Não. Nós sofremos, nós passamos pelas dores, porque são consequências das nossas atitudes equivocadas. Quantas vezes colhemos apenas aquilo que plantamos? Quantas vezes tomamos atitudes equivocadas perante a vida e logo, muito lá na frente, nós colhemos. Isso é castigo? Não. Isso é uma consequência das suas atitudes. Ainda sendo uma consequência das nossas atitudes, essa dor é uma oportunidade de crescimento espiritual, é uma oportunidade de crescimento moral. Se não é a dor te chamando, te incomodando, como você vai modificar? Como você vai saber que é paciente se o seu irmão não lhe chamar ao exame da paciência? Como você vai saber que você tem fé se você não passar pelas provações que te exigem fé? Portanto, a dor é um instrumento para o nosso progresso. Mas é preciso a gente ter em mente que dor e sofrimento são processos totalmente diferentes. Dores, todos nós temos. Todos nós temos as nossas dificuldades particulares, temos as dores, os nossos problemas. Só que nem todos nós sofremos. Sofrimento é quando eu dou aquela dor, aquela dificuldade, a importância que ela não tem. É quando eu vivo aquilo. É quando eu me lamento, é quando eu produzo sentimentos de desamor em relação a mim, em relação ao próximo, por conta de um problema que eu estou passando. E isso é sofrimento. É quando eu não ando, eu não caminho, eu estagno naquele problema, naquela dificuldade. Outro processo muito diferente é quando eu passo por uma dificuldade, uma dor, mas aprendo com ela, mas ressignifico, mas reflito a respeito das virtudes que eu posso desenvolver com aquele processo que eu estou passando. Vejam, são instâncias totalmente diferentes. No sofrimento, a pessoa não aprende. Agora, na dor ressignificada, ela aprende. Então, quando passamos por uma dificuldade na vida, uma separação, uma traição, a perda de um ente querido, devemos pensar o que eu tenho para aprender com aquilo. O que a vida quer me ensinar? Qual é a aprendizagem que Deus está me oportunizando com este acontecimento? Nós temos necessidades diferentes. Nossas dores, então, são diferentes. Uns necessitam exercitar mais a paciência. Outros necessitam exercitar mais a caridade, a humildade. Portanto,
os nossos problemas e dores serão diferentes. O que cabe a cada um de nós é procurar os meios de superar aquelas dificuldades. Quando eu digo que não posso, eu apenas não estou querendo mover energias para superar aquela dificuldade. Eu não estou querendo mover forças, trabalhar para superar aquilo que eu estou passando. Por quê? Porque dá trabalho. Ficar ali no comodismo, ficar na dor, ficar ali afundando na minha rede em tristeza, porque eu não quero ver o outro, eu não quero encarar a realidade, eu não quero olhar para o meu chefe, eu prefiro ficar aqui no fundo da minha rede me lamentando que a vida é difícil comigo. É cômodo. Você não precisa gastar energia nenhuma para isso, você não precisa mover nenhum músculo para isso, basta você ficar lá. Aqueles que são pais, pensem, vocês impediriam um filho de ir à escola? Por quê? Porque é para o crescimento dele, não é? É para a aprendizagem. Então, Deus, sendo Pai amoroso, Ele permite que a gente passe por essa dificuldade, por essas dores. Porque nós precisamos evoluir. Porque nós precisamos crescer. Então, vejam só. A paciência também é caridade. Comumente, entende-se a caridade só como a doação de objetos materiais, não é? Quando doamos algo material, nós estamos doando, dando ao outro, ao próximo, aquilo que detemos. Né? Por quê? Porque nada do que é material nos pertence. Já prestaram atenção nisso? Nada do que é material nos pertence. Nós detemos as coisas. A nossa casa não é nossa. Este corpo físico aqui também não é nosso, porque ele vai se deteriorar com a matéria, não é? O carro não é nosso. Porque quando a gente desencarnar, nós só vamos levar aquilo que temos. E o que temos? As nossas capacidades, as nossas virtudes. Então, quando doamos algo material a alguém, nós estamos doando aquilo que detemos. Quando exercitamos uma virtude, como a paciência, a indulgência, nós estamos dando ao outro aquilo que temos, aquilo que somos. Quando damos ao outro o nosso ouvido, o nosso abraço, o nosso sentimento, nós estamos dando ao outro aquilo que temos, aquilo que somos. Então, ser paciente também é caridade. Veja, aquele que te ofende, aquele que te machuca, é um ser que precisa de amor. Nós ainda enxergamos o outro que nos machuca como inimigo, não é? Nós ainda não conseguimos enxergar esse irmão como um irmão necessitado de amor. Porque quanto mais uma pessoa ofende, é porque ela precisa de amor. Quanto mais ruidosa uma pessoa é, mais carente de amor ela é, não é? Porque só um ser que não possui o amor dentro de si, só um ser que está dominado pelo desamor, é que precisa ofender outro para se sentir mais forte. Porque esse desamor está tão grande nele, está tão grande, que para ele se sentir bem, ele precisa diminuir o outro. Então vejam, é um irmão nosso que precisa de caridade. Não é um irmão que está precisando de mais ofensas, de mais injúrias, de desamor. Não, ele precisa de amor. Se no momento nós não podemos dar esse amor, que a gente dê a nossa paciência. Que a gente seja o primeiro a se calar. Que a gente seja o primeiro a ceder. Isso não é vergonhoso, isso não é demonstração de fraqueza, isso é demonstração de força. Porque é necessário muita força para se calar. Nós empenhamos muito mais força para sermos pacientes e ficarmos calados perante uma ofensa do que para ofender. Porque o impulso natural é a gente ofender, não é? É a gente rebater. Então, a gente faz muito mais força para permanecer em paciência. Então, por isso a paciência é uma caridade. Porque eu estou exercitando a compreensão, a indulgência pelo outro que está passando por um momento difícil. Veja,
nós sabemos que, como eu disse para vocês, cada um de nós tem as suas dificuldades, não é? Acontece que o problema é do tamanho que eu dou a ele, não é? Nós, muitas vezes, intensificamos as dores. Nós intensificamos os problemas. Essa última frase, eu gosto muito, porque ela nos faz refletir a respeito da plenitude da nossa existência. Vejam só. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto. Quando olhamos para o alto, o que é que nós vemos? O céu, né? Essa infinitude que é a criação divina. A plenitude que é a criação divina. Do que quando se curva para a terra a fronte. Quando nós olhamos assim para o chão, o que a gente vê? A gente vê um espaço limitado, não é? Então vejam só. Quando nós intensificamos um problema, quando nós paramos a nossa caminhada por causa de um problema, é porque eu só estou vendo um caminho. É porque eu só estou vendo o aqui e o agora. É porque eu só estou vendo a minha existência material. Quando eu olho para o alto, quando eu vejo a plenitude daquilo que somos, esse problema ele se torna pequeno. Porque o que é um problema perto da nossa existência espiritual? Né? Nós somos seres espirituais. Nós nos esquecemos disso no nosso dia a dia, na nossa vida. Só que nós somos seres espirituais. Nós temos uma infinidade ainda pela frente. Nós temos muito a percorrer. Por que então eu vou me agoniar, eu vou me bater por um problema que é passageiro? Por um problema que é da matéria. Por quê? Então, Cristo é nosso modelo, né? Ele veio à Terra, deixou o seu ensino de amor, de crescimento moral. E ele viveu o seu calvário, né? Carregou a sua cruz, mostrando, então, a nós, a humanidade, que nós devemos caminhar. Acima de tudo, nós devemos permanecer caminhando. Está doendo? Está incomodando? A cruz está pesada? Como diz o meu irmão, coloque rodinhas nessa cruz e continue caminhando, né? Porque a vida é assim mesmo. Temos nossas queixas, temos as nossas dificuldades, mas continuemos a caminhada, que elas irão se resolver à medida que empenharmos forças para isso. E tudo na natureza caminha como deve, porque tudo tem o seu tempo de ser. Então, quando nós não temos paciência de esperar, paciência de aceitar as pessoas como elas são e de entender que muitas vezes aquilo não está nas nossas mãos. Não cabe a nós esse poder de modificar o outro, mas de estar ali caminhando, esperando que ele modifique, apoiando. Então, nós não teremos sabedoria. Nós queremos ter sabedoria perante a vida, né? Nós pedimos isso a Deus nas nossas preces. Senhor, dá-me sabedoria. Mas eu sei reconhecer quando Deus me dá o exercício da sabedoria? Não. Eu quero passar atropelando logo aquilo. Passa a dor, vai embora. Né? Não quero exercitar. Então, é necessário a gente ter sabedoria. Analisar com calma a situação. Refletir sobre aquilo que está me acontecendo. Para que eu possa tirar uma lição. E ao tirar uma lição, então, eu construa a sabedoria. Né? Então, amigos, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Desejo a todos nós uma excelente noite, uma excelente semana. Que Jesus esteja presente no coração de cada um de nós.